Vamos abrir as nossas Bíblias aqui em Mateus, capítulo 24. Vamos tomar apenas um texto como ponto de partida. Está aqui no versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Agora, Lucas, capítulo 17. Lucas 17, versículo 26. Como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e destruiu a todos, da mesma forma como sucedeu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam, mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. O mesmo será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Meus amados, nos estudos anteriores, vimos os fatos que comprovam as evidências do tempo da volta do nosso Senhor Jesus. Estudamos sobre os dias de Noé. Vimos ali 7 fatos que mostram para nós toda a clareza. É claro que se você estudar, examinar, você vai encontrar outros ali. Eu gostaria, em primeiro lugar, antes de abordarmos sobre o capítulo 17 de Lucas, ver este versículo 42 que diz: vigiai, aqui do capítulo 24 de Mateus. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vamos tomar esta palavrinha tão importante, vigiai, entender quais as implicações e as aplicações que esta palavra contém para nos ajudar em nossa vida cristã. Muitas vezes lemos em diversos textos sobre a necessidade da vigilância, como precisamos vigiar, orar, vigiar para não cairmos em tentação ou tentações. Quantas vezes a Bíblia nos exorta quanto a isto. Porém, esta palavra aqui, ela está dentro de um contexto, e este é um princípio da interpretação da hermenêutica sagrada. Estudar a palavra de acordo com o seu contexto. Porque se você toma a palavra apenas de maneira simples para fazer uma análise, você pega um dicionário para poder explicar a palavra, você pode ter ali uma explicação simples, mas se você toma esta palavra, estuda ela dentro do contexto, você vai ter uma visão mais amplificada desta palavra. E é justamente isso que nós devemos fazer aqui. Veja que primeiro o Senhor, desde o versículo 32, podemos dizer assim, que o contexto imediato desta pequena palavra, vigiai, começa aqui no versículo 32 do capítulo 24 de Mateus. Primeiro o Senhor nos fala sobre a parábola da figueira, que aponta para Israel, a restauração de Israel. E os grandes estudiosos da Bíblia concordam que isso faz uma referência direta ao grande acontecimento do dia 14 de maio de 1948, quando os judeus passam a ter o direito à sua terra. E logo em seguida, nós vemos o Senhor dizendo no versículo 36 e 37, que foram os textos que usamos para a explanação da palavra até aqui. Quando o Senhor Jesus diz, acerca daquele dia e hora ninguém sabe. Depois ele diz, mas como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Quando o Senhor aborda especificamente esses 3 pontos, que podemos colocar aqui como os 3 pontos essenciais desta seção do capítulo 24 de Mateus,
ele insere esta palavrinha, vigiai. O que quer dizer esta palavra dentro desse contexto? Vamos buscar mais luz na Bíblia Sagrada sobre esta palavra, para que avancemos sobre ela e possamos ganhar mais do seu conteúdo. Então, por favor, vem comigo aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo 3. É uma mensagem à igreja de Sardes. Aí diz assim, versículo 3 de Apocalipse 3: lembra-te, pois, como recebeste e ouviste, guarda-o e arrepende-te, pois se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não conhecerás de modo algum a que hora virei sobre ti. Penso que este texto, ele está intimamente configurado com Mateus capítulo 24 e o versículo 42. Então, este vigiai aqui de Mateus 24, 42, ele pode ser muito bem configurado com Apocalipse capítulo 3, versículo 3. O Senhor diz assim: se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não conhecerás de modo algum a que hora virei sobre ti. Essa frase, sobre ti, ela tem uma conotação estritamente negativa aqui neste contexto. Amados irmãos e irmãs, o que significa esta palavra vigiai? A tradução melhor dela é dar estrita atenção a. Nós precisamos dar estrita atenção a. Agora, observando o contexto, o Senhor está chamando a nossa atenção sobre esses fatos que estão nesta seção do capítulo 24 que nós já estudamos. É aqui que ele diz para nós: vigiar. Vamos usar um exemplo, uma ilustração, para continuarmos amplificando o sentido desta palavra. Lembre-se, Gênesis capítulo 3, nós temos ali a queda do homem. Vamos usar este acontecimento para encontrar um pouco mais de substância para esta palavra. Então você vê a serpente entrando no jardim, seduzindo, enganando Eva. Nós podemos dizer assim: a mulher, ela é culpada, tremendamente culpada, por ter dado ouvido à serpente. Nós podemos ver aqui no nosso julgamento natural e culpar Eva, e realmente Eva foi culpada. Eva tem a sua grande culpa, sim, de ter sido enganada, ter sido seduzida, mas tem um detalhe anterior. Em Gênesis capítulo 2, lembre-se que Deus colocou o homem no jardim do Éden para lavrar e para o guardar. A Bíblia fala que a serpente era um animal astuto. Então, o que significa que, primeiro, Adão não cumpriu o seu papel de guardar o jardim, de guardar a sua mulher. E ele falhou aqui, a serpente entrou. Este é apenas um ponto, estou usando como ilustração. Você pode argumentar de maneira completamente diferente do que eu penso, mas eu não estou fazendo nenhuma argumentação, estou fazendo uma ilustração. Então, por favor, acho que os irmãos me entendem, e é justamente aqui que eu quero extrair um pouco mais da força desta palavra, porque ela encontra nesse cenário uma aplicação importante, porque vigiar também dá a ideia de manter o território guardado. Quando nós falhamos em manter o território, quando nós não damos estrita atenção a algo que Deus nos fala, então significa que nós estamos perdendo o zelo da vigilância. Nós estamos deixando o inimigo, de maneira astuciosa, nos enganar, ou entrar no território que nós deveríamos guardar. Isso acontece na nossa vida pessoal, isso acontece na nossa vida familiar. Veja quantas vezes, em quantas situações nós não temos exercido a devida vigilância. E o inimigo entra sutilmente,
um território que nós deveríamos guardar com a palavra de Deus, um território que nós deveríamos guardar com oração. Nós vivemos, e tenho repetido isso durante todo esse tempo juntos aqui, vivemos um momento crítico. Nós vivemos um momento de densas trevas sobre esta geração. Estamos vendo os nossos filhos, os nossos jovens, sendo corrompidos por tantas informações, por comportamentos que afrontam a santidade de Deus, a glória de Deus. Muitos pais estão totalmente passivos, tolerantes, permissivos. Hoje uma criança mal chega no hospital, na maternidade, não ganha nenhuma madeira de presente, já tem um tablet. Hoje uma criança de 2, 3 anos já tem uma conta no Facebook e os pais postam e acham lindo, maravilhoso. As crianças hoje estão virando um brinquedo na mão do inimigo, debaixo dos olhos dos pais. Irmãos, a igreja deveria ter um comportamento completamente diferente do comportamento desta geração. Quando o povo de Israel, Deus estava arrancando deste mundo, veja as propostas de Satanás. Ele fez de tudo para que mantivesse as mulheres e as crianças. Por último, ele tentou segurar as crianças. E nós estamos, irmãos, passivos, permissivos. Nós não temos vigiado a nossa casa. Nós temos deixado mundanismo, todo tipo de promiscuidade. E hoje vivemos uma geração que se diz evangélica extremamente corrompida. Cristãos participam desses programas imundos da televisão, que eu me recuso a mencionar o nome aqui nesta assembleia, neste momento sagrado. E comunidades, como já aconteceu no ano passado, uma comunidade na Bahia, a comunidade cristã ali foi para a rua, ou para as ruas, com cartazes pedindo voto para uma membra que estava num programa que é o cúmulo do pináculo do absurdo da depravação. Cristãos, irmãos, eu não estou brincando não, estou falando sério. Sério. Eu nunca pensei, irmãos, eu sou cristão desde criança, eu nunca pensei que a igreja chegaria a esse ponto. Eu nunca pensei que a igreja chegaria ao ponto de Sodoma e Gomorra colocar a mão na boca e nos olhos. Não é do mundo não, é da igreja, aqueles que se dizem cristãos. Nunca pensei, irmãos, que nós estaríamos numa geração onde profissionais da mentira fosse tão popular, onde palhaços tivessem mais ousadia, mais oportunidade e mais aceitação do que profetas. E os vídeos, eles percorrem numa velocidade nos aparelhos nossos aí, e quando tem uma mensagem profética as pessoas nem ouvem, deletam, porque nós gostamos é de rir. Nós não somos uma geração contemplativa, nós não choramos, não sentimos o coração de Deus, que tanto anela pelo seu povo. Esse Deus que está gritando, está bradando, Ele está clamando pela sua igreja, está reivindicando ela.